Gente, tudo bem? O meu nome é Deisiane e eu sou surdo-cega. Hoje estarei apresentando para vocês a live do mês de outubro rosa e levando a visibilidade, a prevenção do câncer de mama. E essa live fará parte de uma série de 3 lives desenvolvidas pelo grupo Surdos Cegos, unidos pela acessibilidade, e que é um grupo de pessoas surdo-cegas que estão engajadas em levar o protagonismo do universo à surda-cegueira adiante e trazer mais visibilidade à surda-cegueira. As lives terão temáticas voltadas às pessoas com deficiências, em especial às pessoas surdo-cegas. Nessa primeira live, trataremos da saúde da mulher com deficiência, cujo tema é prevenção do câncer para as mulheres com deficiência e saúde integral da mulher, com a convidada especial, doutora Mariana Finossi. Antes da doutora Mariana falar, vou fazer uma breve descrição da minha pessoa. Eu sou uma morena de pele claro, cabelos compridos, mas atualmente está amarrado. Eu estou usando uma tiara, estou usando um óculos, estilo gatinho, na cor vermelha, usando um batom vermelho escuro e estou de blazer preto. Agora eu vou fazer uma breve apresentação da doutora Mariana Finossi. Ela é médica da mulher, com atuação em pesquisa de ginecologia, obstétrica e mastologia, com atuação em sociedades médicas e universidades como a Escola de Ginecologia e Mastologia de Finossi, Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde. Foi secretária da pessoa com deficiência na gestão de Fernando Haddad, na cidade de São Paulo, no período de 2013 a 2016. Peço que a doutora Mariana faça uma autodescrição, por favor. Boa tarde, boa noite quase, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar um pouco sobre as questões importantes de saúde da mulher e prevenção de câncer de mama. A gente está terminando o Outubro Rosa e é um mês que nos lembra essa necessidade de prevenção. Eu sou morena de pele clara, tenho cabelo curto na altura da orelha, estou vestindo uma camiseta rosa e, de novo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Poderia fazer uma descrição sua, cabelo, pele, para os nossos espectadores, por favor? Vamos lá, eu sou morena de cabelo e pele clara, tenho o cabelo curto na altura da orelha, dos dois lados. O meu sinal para os surdos e surdos cegos era justamente o meu cabelo curtinho. Quando eu era secretária, que eu frequentava muitas instituições, eles me deram esse nome por conta do meu cabelo. Estou usando uma camiseta rosa. Tá. Gente, eu vou fazer uma breve apresentação do nosso guia intérprete, que vai estar fazendo a tradução da Libra, tá? O nome dele é Ricardo, ele é um homem branco, de cabelos compridos, médio e barba, e está vestindo uma camisa preta e atrás dele tem uma parede branca. Doutora, muito obrigada por estar aqui hoje, tá? É uma oportunidade única para a gente estar passando todas as informações, não só para as pessoas com deficiências, mas principalmente para pessoas com surdo-cegueiras, que a gente sabe tem uma certa dificuldade a mais para estar fazendo qualquer tipo de diagnóstico em si mesma, né? Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para a senhora. Conte um pouco da sua trajetória e como você chegou até a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Agradeço o Ricardo por fazer a tradução para a gente e fazer com que seja possível que as pessoas surdas, com deficiência auditiva e surdo-cegas
nos acompanham nesse momento. Obrigada, Ricardo. Eu, de novo, agradeço muito, Deisiane, o convite de estar aqui. Eu sou médica, como você já falou, ginecologista, cuido da saúde da mulher. Quando trabalhava no serviço público, no SUS, trabalhei durante 20 anos no SUS, e quando trabalhava no SUS, já atendia pessoas com deficiência. Então, na minha carreira de médica, eu tive bastante contato, tanto com pessoas com deficiência auditiva, surdas, e pessoas com deficiência física, principalmente, com deficiência intelectual, muitas vezes, e algumas pessoas que frequentavam o hospital onde eu trabalhava, que é um hospital acessível para pessoas com deficiência, que é o Hospital Pérola Baixo. Então, o meu contato na minha vida de médica foi bastante positivo e me trouxe uma sensibilidade grande para trabalhar com as pessoas com deficiência. E quando o prefeito Fernando Haddad assumiu a prefeitura, ele me convidou para estar à frente da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da prefeitura, onde eu trabalhei por 4 anos de forma bastante intensa com pessoas com deficiência, e aí então que eu conheci o movimento das pessoas surdo-cegas. Vou confessar para vocês que eu já havia trabalhado com pessoas com deficiência, mas nunca eu havia trabalhado com pessoas surdo-cegas, e foi para mim um enorme crescimento como pessoa e como profissional, poder trabalhar para maior acessibilidade para esse grupo restrito de pessoas surdo-cegas, e a gente fez muitas ações com vocês, com as pessoas surdo-cegas, durante os 4 anos que eu estive à frente da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Obrigada por responder. Eu vi que você comentou que tem muito contato com pessoas com deficiência, mas que posteriormente passou a se interessar por pessoas surdo-cegas. Eu gostaria de perguntar, você por acaso sabe a comunicação Libra, alguma outra forma de comunicação, tipo Libra, Tadrona? Como é que você atende esses pacientes no seu consultório? Porque é um pouco complicado, né? Porque eles não conseguem ir ao consultório sozinhos. Então, ou ele é acompanhado pela família, ou, não sei, um intérprete. Aí eu gostaria de saber como é que funciona isso. Por favor. Então, Deisiane, a dificuldade de comunicação, e agora vamos falar mais diretamente para as pessoas surdas, com deficiência auditiva e surdo-cegas, é a maior barreira que vocês têm. Quando eu fui secretária da Pessoa com Deficiência, o meu projeto principal, mais importante na secretaria, foi a criação e instalação da Central de Interpretação de Libras. E nessa central, a gente contava com 30 intérpretes, muitos deles formados, capacitados para atender pessoas surdo-cegas. Muitos falavam a linguagem de Libras táteis, né, ou o aumento da voz, né, a voz aumentada, também como técnica para facilitar a comunicação de vocês. Né. Esse projeto, infelizmente, foi desmontado, foi desfeito pela atual gestão da prefeitura. Eu sei que eles têm uma central de interpretação de Libras hoje na prefeitura, mas não tem a quantidade de intérpretes contratados que nós tínhamos na época, porque a interpretação por internet, né, ela funciona muito bem para certos tipos de deficiência, mas a surdo-cegueira, ela funciona mal,
né? E vocês precisam de intérprete presencial, né? Para auxiliá-los na comunicação com o médico, com serviços públicos em geral, ou até para ir comprar alguma coisa, vocês têm a necessidade de acompanhamento presencial, muitas vezes de intérprete, e isso nós fizemos muito esforço para fornecer quando eu fui secretária. Infelizmente, isso não está mais funcionando na secretaria. Quando a gente tem 30 intérpretes trabalhando, a gente pode deslocar alguns para ir junto com as pessoas surdo-cegas, a ter consultas, resolver um problema burocrático da prefeitura, fazer, enfim, atendimento também na educação. Mas quando você tem dois, que é o que a secretaria tem hoje, eles têm que ficar na secretaria o tempo todo e não podem ir aos lugares auxiliá-los. Então, eu acho que a gente precisa melhorar muito isso ainda no serviço público, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, para que a gente possa possibilitar a vocês uma comunicação melhor, né, com o resto do mundo, que não entende a forma com a qual vocês se comunicam. Então, eu sou muito sensível à causa da surdo-cegueira e vejo em vocês verdadeiros heróis, né, na tentativa de comunicação com o mundo, e estarei sempre defendendo a causa dos surdo-cegos. Por isso que eu estou aqui hoje e com muito prazer converso com vocês, Deisiane. Eu conheci pessoas incríveis, enfim, tenho vários exemplos de pessoas das quais eu me tornei amiga, inclusive pela admiração que eu tenho pela luta de vocês. Obrigada. Doutora, eu vi que você, pelo que eu entendi, você tem pacientes com surdo-cegueira, não é? Ou não? Não tenho, Deisiane, não tenho. Eu não tive a felicidade de conhecer mulheres, porque eu atendo principalmente, ou quase 100% de mulheres. Eu não tive a felicidade de conhecer mulheres com surdo-cegueira na minha profissão do dia a dia. Eu conheci muitas pessoas com surdo-cegueira quando eu fui secretária. O Carlos Jorge me apresentou muitas pessoas com surdo-cegueira e eu fui aprendendo as diferentes formas de comunicação para que a gente pudesse oferecer para vocês essa possibilidade. Então, ainda não atendi como médica nenhuma mulher surdo-cega, mas se um dia atender, vou ficar muito feliz. Gente, antes de prosseguir com a próxima pergunta, eu gostaria de dizer que essa live está sendo oferecida pelo grupo de Síndrome de Urso Brasil com o pessoal do Museu da Inclusão. Tá? Doutora, a próxima pergunta, eu provavelmente já deve ter respondido, mas mesmo assim eu vou perguntar. Você foi secretária da Pessoa com Deficiência na gestão do Fernando Haddad e foi em defesa da secretaria e também de trazer recursos para o programa Viver Sem Limite. Quais foram os desafios no cargo da secretária da Pessoa com Deficiência? Além da que você já falou, apareceu mais outro desafio, ou que você teve bastante obstáculo em referente a essa luta que você começou? Deisiane, eu, no início da secretaria em 2013, no início da gestão em 2013, nós fizemos um acordo com o governo federal para trazer recursos do programa Viver Sem Limite para a cidade de São Paulo. Haviam recursos disponíveis que não estavam chegando até as pessoas com deficiência da cidade, e nós fizemos um grande esforço para trazer esses recursos. Eu imagino que você se lembre que o Viver Sem Limite tinha 5 eixos. Ele era dividido em 5 eixos para promover a inclusão em todas as áreas da vida das pessoas com deficiência. Então, era o eixo de acessibilidade, o eixo de educação, o eixo de cultura, o eixo de saúde e o eixo de inclusão. E todos esses eixos
nós tínhamos recursos para vir do governo federal, e além dos recursos, nós tínhamos programas já estruturados para serem implantados na cidade. Eu vou citar aqui o exemplo da educação, né? A Secretaria de Educação podia pedir recursos para programas voltados para crianças com deficiência nas escolas, que, por exemplo, as crianças cegas recebiam um computador já do governo federal, que elas podiam levar para casa para poder estudar, fazer as suas tarefas. Esse computador tinha um acompanhamento pela escola, mas ele era entregue à família da criança com deficiência, para que ela pudesse entrar nesse mundo digital, que era muito facilitador para ela nos seus estudos, né? E como esse programa, vários outros que não estavam acontecendo na cidade, a gente fez com que acontecesse. Infelizmente, o programa de Ter Sem Limite também foi descontinuado pelo governo federal. E eu, pessoalmente, acredito muito nesse tipo de programa, onde a Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela coordena as ações junto com as outras secretarias que vão oferecer as ações diretamente. Deu para entender, Ricardo? Né? Então, a Secretaria da Pessoa com Deficiência coordena, mas quem executa as ações são a Secretaria da Educação, da Assistência Social, da Saúde, da Moradia, das calçadas, das subprefeituras, para fazer calçadas acessíveis, pisos táteis, né? Então, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela tem essa missão de coordenar as ações voltadas para as pessoas com deficiência em todas as outras áreas da prefeitura, né? Nós tínhamos poucas ações próprias da Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? A principal era a Central de Interpretação de Libras, né, que não atendia os surdos cegos e passou a atendê-los, né, e que fazia esse trabalho de facilitar a comunicação. Mas muitas outras ações nós coordenamos junto com as outras secretarias, que foram ações muito importantes e vitoriosas também. Depois a gente poderia falar um pouco da ação voltada para a prevenção em saúde das mulheres com deficiência, né, que nós chamamos de Outubro Rosa das Mulheres com Deficiência. E nós fizemos durante 4 anos essa ação em vários hospitais e várias unidades de saúde da cidade, com resultados muito bons para as mulheres com deficiência e para as cuidadoras de pessoas com deficiência que participaram dessas ações. Antes de passar para a próxima pergunta, gostaria de fazer um agradecimento pessoal para a senhora, doutora Mariana, por ter lutado durante esses 4 anos que você trabalhou como secretaria. Eu estou falando isso como surdo-cega, como deficiente, porque é um trabalho muito importante para nós. Nós temos muitas dificuldades para ter acesso a determinados tipos de atendimento, né? E aí, profissional até nem está preparado para nos atender. Então, eu gostaria muito de agradecer a você. Tá? Deixa eu ver uma aqui. Vamos para a próxima pergunta. 4. Esse mês da prevenção do câncer da mama pelo Outubro Rosa é bastante importante para as mulheres, mas sabemos que muitas mulheres com deficiência sofrem de falta de informação, seja por não estar acessível, como muitas mulheres com deficiência terem insegurança em receber um diagnóstico tão complicado quanto o câncer. Quais são os caminhos para tomar a prevenção o mais próxima das pessoas com deficiência, mesmo com tantas barreiras comunicacionais e informativas, e quais a estratégia que a saúde pública pode desenvolver? Tem várias perguntas no meio. Deisiane, eu te agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Me emociona poder trazer alguma informação a mais para vocês, que são os guerreiros da surdo-cegueira.
Eu entendo a enorme dificuldade de comunicação e de acessibilidade que vocês têm aos serviços, não só de saúde, mas a todos os serviços da cidade. Muito obrigada, eu fico muito feliz por estar aqui hoje. Obrigada, nós temos que agradecer. Vamos falar um pouco sobre as questões voltadas para a saúde das mulheres com deficiência. Ricardo, você está conseguindo me acompanhar? Tá. Ok, senão eu falo mais devagar, me avise, por favor. Mais ou menos? Ricardo? Travou o Ricardo. Acho que travou a tela dele. Deixa eu ver aqui. Eu aguardo. Um minutinho. Gente, deu um pequeno travamento na tela do nosso guia intérprete, o Ricardo. Eu já estou comunicando ao pessoal aqui para verificar o que ocorreu. Por favor. Enquanto eles não voltam, vamos só aguardar mais um minutinho, por gentileza, que eles estão me passando que vai haver uma troca de guia intérprete. Ai, graças a Deus. Boa noite, Eliana. Tudo bem? Vou fazer uma breve descrição da nossa nova guia intérprete, está aqui conosco. O nome dela é Eliana. Ela tem pele claras, olhos castanhos, usa óculos, cabelos longos, castanhos escuros, que atualmente está amarrada. Ela está vestindo uma camiseta preta e o fundo atrás dela, a parede, é branca. Pode continuar, doutora. Oi, boa noite, Eliana. Obrigada pelo seu trabalho aqui para tornar possível a nossa comunicação. Então, vamos continuar, Luciane. Eu acho que a questão mais importante na saúde das mulheres com deficiência é a questão da acessibilidade. Seja a acessibilidade do ponto de vista físico, seja a acessibilidade do ponto de vista de comunicação, talvez essa a mais importante, e também a acessibilidade do coração, de querer receber as mulheres com deficiência e tornar possível o fato delas cuidarem da própria saúde. O Outubro Rosa vem sempre nos lembrar que nós precisamos prevenir o câncer de mama. Mas eu gosto, pessoalmente, de falar sobre a saúde integral da mulher nesse momento do Outubro Rosa. Porque senão fica um mês para cuidar do câncer de mama, outro mês para cuidar do câncer de colo do útero, outro mês para cuidar da pressão alta, outro mês para cuidar... Enfim, não dá. A gente precisa ter um momento do ano onde a gente faça o nosso check-up, os nossos exames de rotina para aquele ano inteiro e que facilitem a nossa vida. No caso das mulheres com deficiência, o que eu aprendi durante os 4 anos que nós trabalhamos cuidando da saúde dessas mulheres é que as mulheres com deficiência pensam muito na sua reabilitação ou na sua habilitação e esquecem um pouco o resto da sua saúde. Não é culpa delas, a culpa é do sistema de saúde. Eu me lembro muito de várias vezes eu ter ajudado no encaminhamento de algumas doenças em pessoas com deficiência que, de forma errada, encaminhavam para centro de habilitação. Eu vou dar um exemplo. Uma criança com deficiência com asma vai num pronto-socorro da cidade. O pronto-socorro não atende essa criança e manda ela para ACD, para tratar a asma.
A ACD não trata asma, a ACD é um de habilitação e de reabilitação. E a pessoa com deficiência tem outras necessidades de saúde que não tem uma relação com a deficiência, muitas vezes. E isso, a saúde pública e a saúde privada, os convênios, precisam passar a enxergar melhor, né? A ter uma visão de atenção integral à pessoa com deficiência e não só tratar questões relacionadas à deficiência. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que nós precisamos sempre fortalecer para as mulheres com deficiência, né? Precisa fazer a reabilitação, precisa fazer a habilitação, precisa ir na ACD, algumas vezes, ou em outros centros voltados para a reabilitação de deficiência, os CERs, né, os NIRs, mas precisa também cuidar da saúde como todas as outras mulheres, né? Também não era incomum, não era raro, né, médicos ou enfermeiras, o pessoal da saúde, deixar de fazer, inclusive, perguntas às mulheres com deficiência, voltadas, por exemplo, para a sua sexualidade. Eu ouvi uma vez uma paciente me contar que um médico conversou com ela, falou, não, você vai fazer uma lista de exames e me trazer, e ela disse, mas e o Papa Nicolau, que é o exame da prevenção do câncer de colo do útero, eu não vou fazer? Ele falou, não, o Papa Nicolau, só mulheres que têm atividade sexual é que fazem. Aí ela olhou para ele e falou, mas eu tenho atividade sexual. O fato dessa mulher ter uma deficiência fizesse com que ela não transasse, não tivesse uma vida sexual ativa e feliz e com bastante prazer. Então, a gente precisa, desde sempre, mudar esse preconceito que existe do próprio sistema de saúde para com as mulheres com deficiência. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? E fazer com que as próprias mulheres com deficiência se vejam, né, como pessoas, em primeiro lugar. E depois vem as questões relacionadas à deficiência, que são muito importantes na vida de vocês, né? Mas que não diminuem o risco que vocês têm para outras doenças que não têm uma relação com a deficiência. Então, agora passando para o meu segundo ponto. Todas as mulheres precisam cuidar da sua saúde durante praticamente a sua vida inteira. As mulheres, diferente dos homens, elas precisam mais do sistema de saúde desde a sua adolescência, né? Quando elas começam a menstruar, quando elas começam a sua vida sexual, elas precisam entender a prevenção de gravidez, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Elas têm, às vezes, cólica, tensão pré-menstrual, problemas menstruais que precisam ser tratados durante a sua vida inteira, né? Depois dos 30, elas vão ter os seus filhos, né? Então vão ser acompanhadas na gravidez, no parto, na amamentação, né? Elas precisam fazer todos os exames de pré-natal, então elas precisam ter esse olhar integral da saúde. A partir dos 40 anos, Deisiane, todas nós mulheres temos risco de câncer de mama, né? Então, a partir de 40, todas nós temos risco. Não é só aquela mulher que tem um parente com câncer de mama. Aquela pode ter mais risco do que quem não tem o parente, mas todas nós temos risco. Então, a partir dos 40 anos, além dos exames de Papa Nicolau, dos controles ginecológicos, a gente precisa passar a fazer a mamografia anualmente, todos os anos, porque é a mamografia que vai fazer com que a gente diminua a mortalidade por câncer de mama. Ela não vai evitar que apareça o câncer, mas ela vai fazer com que a gente faça o diagnóstico quando o câncer é pequenininho, né? E num momento onde, com um tratamento simples, nós conseguimos curar essa mulher e ela não perder a sua mama.
Então, é muito importante isso que o Outubro Rosa fala todos os anos para a gente, que exista o acesso a essa mamografia anual. E não acaba por aí, Deisiane, porque depois dos 40, a gente vai chegando perto dos 50, vamos ter os problemas de menopausa, vamos ter um risco maior para outros tipos de câncer, de intestino, de pulmão, né, de ovário, e precisamos continuar fazendo os nossos exames anualmente, né, até a nossa velhice, quando os exames mudam um pouco, né, mas só tem um jeito de não ficar velha, Deisiane, que é morrer cedo, e eu não quero, não. Eu quero ficar velhinha, né, e todas nós vamos ficar velhinhas um dia, e precisamos cuidar da saúde a vida inteira para ter uma terceira idade saudável e sem muitas limitações. Então, as mulheres precisam, além da questão da mamografia, lembrar de cuidar da sua saúde durante a vida inteira, nas diferentes fases da vida, com exames diferentes, e o sistema de saúde precisa ter um olhar para organização e para cuidar, ajudar as mulheres a cuidarem da própria saúde por toda a sua vida. Por último, deixa eu contar um pouquinho do projeto que nós fizemos para as mulheres com deficiência e para as cuidadoras de pessoas com deficiência quando eu fui secretária. Nós fizemos um acordo com a Secretaria de Saúde para que muitas unidades da cidade fizessem o Outubro Rosa para mulher com deficiência. E nesse Outubro Rosa para mulher com deficiência, a gente não fazia só a mamografia, a gente fazia também uns exames de rotina de acordo com a idade, com os riscos daquela mulher, para que elas pudessem ter a sua saúde cuidada no mesmo dia, no mesmo lugar, e não precisassem ficar indo e vindo no sistema de saúde o tempo todo. E os resultados desse programa foram muito interessantes, por um lado, e muito tristes, por outro, porque quase 70% de cada 10 mulheres, só 3 faziam os seus exames periódicos. 70% não faziam. Muitas nunca tinham feito uma mamografia, apesar de já terem seus 50, 60 anos de idade, porque não conseguiam acesso no sistema de saúde, seja acesso físico, seja conseguir a consulta mesmo para poder fazer os exames. Então, é um público, né? Vocês, mulheres com deficiência, independente da deficiência, tem uma dificuldade de acesso ao sistema de saúde que nós precisamos romper, né? E nós, eu digo, nós do sistema de saúde, né? Nós precisamos estimular o público de mulheres com deficiência para fazer os seus exames, oferecer acessibilidade para elas em todos os sentidos, para que a gente possa fazer com que vocês venham ao sistema de saúde para se cuidar como todas as mulheres deveriam fazer. Antes de passar para a próxima pergunta, eu tenho uma pergunta para a senhora. Doutora, a gente, como mulher, a gente está vivendo numa sociedade muito machista, né? E desde pequena a gente tem uma educação um pouco mais rígida do que os homens. E aí, mulheres que não são deficientes já têm uma certa liberdade com o corpo, mas eles ainda são tímidas. Mas as pessoas com deficiência, ela tem uma dupla jornada, né? Porque ela é a mulher, ela é a deficiente, e acho que provavelmente a maioria delas teve uma educação mais rígida do que outras mulheres que não têm nenhum tipo de deficiência. E essas mulheres, muitas vezes, elas são muito tímidas, né? Ela não consegue expressar os problemas que acontecem diretamente com o corpo dela, porque talvez para ela seja tabu, né? Vamos dizer assim. E aí, a minha pergunta é o seguinte: você acha que o profissional da saúde, o que eles poderiam fazer para estar ajudando essas mulheres, né? Porque não é só a questão só da saúde, é a questão dela se expressar, né? Falar para ela, olha, eu preciso fazer um exame vaginal, preciso fazer o papo muscular, porque ela não consegue passar isso, porque elas são tímidas, entendeu? Eu conheci muita gente assim que
falar assim, sobre sexo, elas ficavam vermelhas. O que a senhora recomendaria, ou que lá uma dica, para um profissional da saúde poderia estar lidando com essas mulheres? Por favor. Nossa, que pergunta interessante e muito boa para a gente discutir aqui, né, Deisiane? Porque, como você falou, nós vivemos uma sociedade machista para todas as mulheres, né? Na verdade, existe um machismo institucional no Brasil que é muito triste, inclusive com altos índices de violência contra a mulher e de feminicídio no nosso país. E isso se repete quando a gente fala das mulheres com deficiência. Então, a gente precisa sempre lutar contra isso, né? Nós, mulheres como um todo, os homens também, e principalmente os profissionais de saúde que deveriam acolher essas demandas de forma mais geral, né? E levantar sempre este assunto nas consultas da ginecologia. Isso nem sempre acontece e não é uma coisa exclusiva das mulheres com deficiência. Infelizmente, a questão do tabu com a vida sexual das mulheres aparece mesmo para as mulheres que não têm deficiência. Imagina para as mulheres com deficiência, né? Se eu citei aquele exemplo de que o médico imagina que vocês, porque têm deficiência, não transam, né? Isso deve estar muito presente, né, no dia a dia do sistema de saúde e é muito triste. Eu acho que é uma luta de todas nós essa, Deisiane. Eu acho que nós precisamos cada vez mais desmistificar, diminuir esse preconceito que existe com a sexualidade de nós mulheres e das mulheres com deficiência também, trazer esse assunto com bastante força, porque o sexo faz parte da vida de todo mundo, não é uma questão obrigatória, mas pode ser uma questão boa para todas as mulheres. Até saudável. Muito saudável, e na minha concepção, deveria ser experimentado, pelo menos por todas, né? Eu imagino, isso eu não trago de um dado científico, trago mais da minha impressão pessoal, não sei se você concorda. Eu imagino que as mulheres com deficiência, até por estarem muito protegidas pela família, muitas vezes, né, muito cercadas de cuidados e de medos, né, induzidos pela questão das dificuldades que a deficiência impõe, né, têm maior dificuldade tanto em falar sobre isso, quanto em ter uma vida sexual plena e feliz, com o seu parceiro ou com a sua parceira, enfim, essa escolha é uma escolha pessoal de cada pessoa e não tem nenhuma relação com deficiência ou não. Então, no meu ponto de vista, nós precisamos levantar muito esse assunto, trazer discussões a respeito desse assunto, para que a gente vá, pouco a pouco, dizendo para a sociedade que as mulheres com deficiência têm necessidades em todas as áreas, que vivem uma vida plena do ponto de vista tanto sexual quanto de profissional, como mães, como filhas, como participantes do seu grupo da igreja, com o seu grupo da sociedade, e podem contribuir muitas vezes mais do que as pessoas que não têm deficiência, até porque enfrentam desafios diários que muitas pessoas têm deficiência nem imaginam como superar. Então, eu gostei muito da sua pergunta, eu acho que a gente precisa cada vez mais falar disso. Não existe nenhuma diferença quando a gente avalia questões de sexualidade para mulheres com ou sem deficiência, nós vamos sempre avaliar todos os âmbitos da sexualidade, então a gente precisa sempre fazer a pergunta de se a mulher está satisfeita com a sua vida sexual, se ela tem uma libido, um desejo sexual preservado, se ela tem uma boa excitação, lubrificação durante a relação sexual, se ela tem orgasmo e se ela tem algum problema
na sua atividade sexual, seja ele dor, seja ele dificuldade de libido, seja ele dificuldade de orgasmo. Essa deveria ser uma pergunta realizada a todas as mulheres, com ou sem deficiência, em todas as consultas ginecológicas, né, para que o ginecologista possa ter uma ideia da saúde sexual daquela paciente que tenha ou que não tenha uma deficiência. Eu acho que falar disso é a primeira forma da gente quebrar esse gelo e transpor essa difícil questão na qual o preconceito está muito presente, não só nas questões relacionadas à saúde, mas na vida mesmo das mulheres e das pessoas com deficiência. Doutora, nós vamos dar uma paradinha agora, porque vai haver uma troca de guia-intérprete. Por favor. Ótimo. Bem-vindo de volta. Oi, Ricardo. Doutora, tem uma pergunta da nossa espectadora, Ana Lúcia Prefonte. Ela pergunta: nós, mulheres surdo-cegas, existe alguma restrições para tomar remédio, principalmente anticoncepcionais? É verdade que pode piorar a visão e a audição? Você poderia explicar isso, doutora, ou se é ou não verdade? Ana Lúcia, eu desconheço contraindicações de anticoncepção para mulheres com surdo-cegueira ou com surdez ou mulheres com deficiência visual. Dependendo do que causou a deficiência, pode haver algum tipo de restrição. Por exemplo, as mulheres com glaucoma, né, precisam ter cuidado no uso de hormônios, não só da pílula anticoncepcional, mas de hormônios durante a sua vida inteira. Mas a maioria das mulheres com deficiência, tanto auditiva, quanto visual, quanto surdo-cegas, podem sim usar a pílula anticoncepcional, desde que obedeçam às restrições gerais da pílula. A pílula anticoncepcional, o anticoncepcional oral, que a gente chama, ele tem uma indicação principalmente para mulheres jovens, né, que não tenham nenhum problema de trombose, e que não tenham ninguém na família que teve trombose, e que não fumam. A pílula está contraindicada para mulheres que fumam, independente da idade delas. A pílula pode ser usada até os 35 anos. Depois dos 35 anos, nós precisamos usar outros métodos que não sejam a pílula, porque ela começa a aumentar o risco da trombose em mulheres acima de 35. Então, não existe nenhuma contraindicação geral no uso de pílula anticoncepcional em mulheres surdo-cegas, mulheres surdas ou mulheres com deficiência visual, a não ser que elas tenham alguma patologia associada à deficiência que seja impeditiva do uso de pílula. Antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de lembrar que essa live está sendo acompanhada e aparecendo na página do grupo de Síndrome de Úlcera Brasil e acompanhada também pelo Museu da Inclusão. Doutora, tem uma pergunta aqui. O autoexame da mama é um dos recursos que auxilia na prevenção e a ida das mulheres a procurar médico. Há um programa de autoexame específico para pessoas com deficiências, em especial mulheres cegas, com baixa visão e surdo-cegas? Deisiane, eu desconheço um programa voltado diretamente para a mulher com deficiência em geral e também para surdo-cegas, na prevenção em qualquer âmbito da sua saúde. Tá? Então, não é só a questão do autoexame, mas eu desconheço, além do programa que nós fizemos por 4 anos na Secretaria voltado para as mulheres com deficiência, eu desconheço programas desse tipo. Na verdade, eu vou falar um pouquinho agora sobre o autoexame de mama, que eu recomendo para todas as mulheres, independente de terem ou não uma deficiência, mas que não é o exame que vai salvar a vida da mulher por câncer de mama. Tá?
O autoexame ele é importante para que a mulher conheça a sua própria mama, né? Então, no final da minha fala, eu posso fazer uma descrição de como deve ser feito o autoexame. Ele faz com que a mulher perceba diferenças, nódulos, ou alterações na pele, ou alterações de sensibilidade, que podem acontecer de um mês para o outro, e que são um indicativo para que ela procure o seu médico. Mas o que vai fazer o diagnóstico do câncer de mama pequenininho, menor do que 1 centímetro, que é aquele que a gente cura em quase 100% das vezes, é a mamografia, feita todos os anos a partir dos 40 anos. Né? Mas voltando para o autoexame, eu acho que todas as mulheres devem fazer o autoexame, começando da sua juventude, né? Sempre deve ser feito após a menstruação, quando a mulher menstrua, né? Ou então, quando ela não menstrua mais, ou se por alguma razão ela não está menstruando, marcar uma vez por mês para fazer o seu autoexame. Tá? A mulher deve levantar o braço esquerdo e com a mão direita palpar a sua mama esquerda, fazendo como se fosse um círculo em torno do mamilo e da areola, na mama inteira, procurando áreas endurecidas, áreas que possam estar mais doloridas, né, nessa mama, e embaixo do braço também, né, com os 3 dedos, indicador, dedo do meio e anular, fazer uma pressão sobre a axila e procurar também nódulos que podem estar ali. Inverte a mama, põe a mão direita atrás da cabeça e com a mão esquerda vai palpar a mama direita, da mesma forma, fazendo movimentos circulares em torno da mama toda, em torno da areola, buscando nódulos, e depois de novo, com os 3 dedos, indicador, do dedo do meio e anular, vai pressionar dentro da axila para ver se encontra algum endurecimento. Isso deve ser feito todos os meses, pode ser feito durante o banho, com o sabonete, a mama ensaboada, esses movimentos ficam facilitados, e ela pode sentir melhor áreas endurecidas na mama, e se encontrarem alguma alteração, procure o seu médico ginecologista ou mastologista, ou se você depende do sistema público de saúde, vá ao posto de saúde e avise que você está com uma alteração na mama, que você será encaminhada para o ginecologista nesse posto de saúde. Então, o autoexame deve se fazer, mas não podemos substituir a mamografia pelo autoexame. A mamografia, a partir dos 40 anos, é para todas nós mulheres. Tem uma pergunta de nossa espectadora, a Camila Indaletio. Ela pergunta, doutora, além do câncer de mamas, quais os primeiros sintomas do câncer do colo de útero? Então, minha querida, o câncer de colo do útero, né, é um câncer, infelizmente, ainda muito comum no Brasil, né? Ele é um tumor que acontece em mulheres jovens e, na enorme maioria das vezes, 90% dos casos de câncer de colo do útero são causados pelo vírus do HPV, que é o vírus do papiloma humano. Perfeito. Que é uma doença sexualmente transmissível. Então, o câncer do colo do útero, a gente pode até chamar de uma doença sexualmente transmissível. Então, a prevenção do câncer de colo do útero é feita com camisinha em todas as relações sexuais, para se proteger, para não pegar esse vírus do HPV. Temos também a vacina, hoje, contra os principais tipos de HPV que causam câncer. É uma vacina que está disponível no sistema público de saúde, no SUS, né, e deve ser oferecida para meninas entre 9 e 13 anos e para meninos da mesma idade. Né. Todas as mulheres que puderem devem se vacinar contra o HPV. Elas não conseguem a vacina de graça no SUS, mas se você tem um dinheirinho e pode tomar a vacina, são 3 doses da vacina do HPV,
e todas as mulheres com vida sexual ativa deveriam tomar a vacina para que a gente diminua essa incidência do câncer de colo uterino. Mas a principal prevenção de câncer de colo de útero é não pegar o vírus do HPV. Para isso, usar camisinha e sempre fazer sexo seguro. Quando você casou, quando você tem confiança no seu parceiro ou na sua parceira, você pode não usar mais proteção, né? Mas, enquanto você não tem confiança, você precisa usar a camisinha masculina ou feminina em todas as relações sexuais para não pegar esse vírus, e aí você não vai ter câncer de colo de útero. Vou fazer só um comentário, um complemento com o que a doutora Mariana acabou de falar. É o seguinte, gente, a camisinha hoje você consegue encontrar de graça nos postos de saúde, né? Camisinha masculina, camisinha feminina, por incrível que pareça, acabei de ver ontem quando eu fui na UBS aqui. E, além do que, em todos os terminais de ônibus, gente, tem uma prateleira enorme, cheia de camisinha lá para vocês pegarem de graça, quantas vocês quiserem. Não vão pagar nada, eu vou levar para casa, que inclusive pode levar até a bandeja inteira. Não tem desculpa. Falta de camisinha não é, né, Liliane? Não é? Eu tenho a próxima pergunta, doutora. É o seguinte: em 2015, saíram diversas notícias que na Alemanha, mulheres cegas estavam detectando o câncer de mamas antes dos exames clínicos. Como você vê essa possibilidade de ter pessoas com deficiência ajudando na prevenção do câncer de mama e também ajudando a medicina? É possível levar isso para o sistema de saúde público? Eu acho muito interessante esse dado, né? A gente sabe que as pessoas com deficiência visual, cegas e surdo-cegas, têm uma sensibilidade maior no tato e podem nos auxiliar também. Mas a minha impressão é de que isso é uma coisa que você pode fazer pontualmente. Que para um sistema de saúde inteiro, a gente precisa de outras formas de diagnóstico, e aí eu insisto que a mamografia é a melhor forma de diagnóstico que a gente tem para câncer de mama. Não dá para a gente fugir muito disso, porque me dá sempre um pouco de medo das mulheres voltarem a pensar que o autoexame é o principal exame na detecção do câncer de mama, e não é, né? O autoexame, ele substitui um pouco quando a gente não tem a mamografia. Mas todas as mulheres têm direito de fazer a mamografia anualmente pelo SUS e devem fazer essa mamografia porque essa é a melhor forma de prevenção do câncer de mama que a gente tem. Mas é muito bonito esse estudo alemão, né? Porque mostra a sensibilidade das mulheres com deficiência, uma sensibilidade maior que as mulheres com deficiência têm para essas questões do diagnóstico por palpação, por tato. E eu acho que isso deveria ser mais valorizado na nossa sociedade como um todo, para essa função e para outras tantas funções que vocês podem exercer de forma igual ou até melhor do que as pessoas sem deficiência. Gente, nós estamos quase acabando com a nossa live. E aí eu vou fazer uma última pergunta para a doutora. A Rafaela Adri, ela pergunta: doutora, com essa polêmica da violência do médico para com o paciente, o que você nos indica que nós mulheres devemos sempre levar um acompanhante junto? Lembra do caso do médico que abusou das mulheres? Polêmico. Muito polêmico. Liliane, como é o nome da moça que fez a pergunta? Desculpa. É Rafaela Adri. Rafaela, muito triste, inclusive, a sua pergunta, né? Para todos nós, médicos e médicas, é sempre muito triste ouvir uma notícia de que um profissional de saúde usou da sua profissão para abusar de mulheres, de homens, de crianças, enfim.
de pessoas que frequentavam o seu consultório, o hospital, né? Isso tem que ser combatido com a justiça, né? Essas pessoas têm que ir para a cadeia mesmo, e a gente precisa sempre denunciar, nós mulheres ou qualquer pessoa que se sinta abusada dentro do sistema de saúde ou fora, mas a gente está falando aqui especificamente de abuso realizado por profissionais de saúde, que, no meu ponto de vista, são ainda mais graves do que qualquer outro abuso. Então, é muito triste essa realidade na nossa sociedade, não é só no Brasil que isso acontece, infelizmente isso acontece em muitos lugares do mundo, e precisa ser punido, né? Precisa ir para a cadeia, precisa que a lei garanta a punição contra essa pessoa, em qualquer situação e em qualquer lugar. Antes, já estamos quase acabando, gostaria de agradecer a você, doutora Mariane, pela sua presença hoje, pela nossa conversa. Provavelmente a maioria dos nossos espectadores ouviu e até gostou do que a senhora falou, porque nós temos um público muito grande de pessoas com deficiência, inclusive de surdos cegos, né? Gostaria de agradecer ao Ricardo, né, por estar aqui fazendo a tradução, né, do livro para o nosso público. Gostaria de agradecer também a nossa intérprete, Eliana, que no momento não está aqui na sala, mas que trabalhou maravilhosamente bem para fazer a interpretação de Libras. Também gostaria de agradecer ao grupo de Síndrome de Down Brasil, por estar transmitindo através da página dele no Facebook a nossa live. E também gostaria de agradecer ao Museu da Inclusão por estar ajudando nós, né, nessa participação, nessa live tão especial, nesse mês de outubro, né, que simboliza a cor rosa, que é a cor da mulher, que é um período muito importante para nós. E aí eu gostaria de deixar os parabéns para você, doutora. Muito obrigada pela sua presença. E eu gostaria de saber, eu acho que dá ainda um minutinho ainda, o que a senhora, uma mensagem, algum comentário para as mulheres? Muito obrigada, Deisiane. Obrigada aos intérpretes Eliana e Ricardo, por terem nos ajudado aqui na comunicação. Obrigada a todas as instituições envolvidas nessa live. Dizer que foi um enorme prazer para mim estar aqui com vocês hoje. As perguntas foram muito interessantes e muito sensíveis. Eu vou te dizer que eu participei, essa é a 25ª live que eu faço esse mês, Outubro Rosa, e posso dizer que foi melhor em termos de perguntas, porque vocês realmente tocaram os pontos mais sensíveis das questões que tangem, que relacionam a vida das mulheres e das mulheres com deficiência. Queria deixar esse recado fundamental de que nós, mulheres, precisamos sempre cuidar da nossa saúde. Nós temos a mania de cuidar do marido, de cuidar dos filhos, de cuidar, às vezes, de um vizinho, de um parente que vem morar com a gente distante por se tratar de alguma doença aqui em São Paulo, e deixar a nossa saúde por último. Nós precisamos nos cuidar, e as mulheres com deficiência precisam exigir acessibilidade em todos os seus níveis do sistema público e privado de saúde, porque vocês não têm só as questões da deficiência, vocês têm todas as questões de saúde, como todas nós mulheres, e precisam ser cuidadas com competência sempre. Não se esqueçam, o Outubro Rosa está aí para nos lembrar de que precisamos fazer uma mamografia anual a partir dos 40 anos e que precisamos cuidar da nossa saúde integral. Muito obrigada, um beijo para todas e para todos que estão nos assistindo. Foi uma enorme honra para mim participar desse evento com vocês. Gente, dando prosseguimento, essa aqui é a primeira live que a gente está oferecendo, e a próxima live a gente vai começar a divulgar nas nossas páginas sociais, inclusive dentro do grupo do Brasil de Síndrome de Down e através do Facebook. Espero que vocês possam acompanhar a gente lá para estar participando da nossa próxima live. Muito obrigada a todos, até logo.